Para falar sobre mudanças, eu escolhi um texto do Freud chamado A Transitoriedade. É um texto de 1916, então já tem aí quase 100 anos, né? Mas continua com uma temática muito atual, né? E eu vou tentar fazer um paralelo desse texto que o Freud escreveu com a ideia de mudança que nós discutimos hoje em dia. Bom, Freud começa o texto dele, que aliás não é um texto que tem uma linguagem tão científica. Ele, em alguns momentos, tem até uma linguagem um pouco mais poética, né? É um texto bonito, agradável de se ler e é curtinho, né? Então, mas não é um texto totalmente, com a linguagem totalmente científica, né? E o Freud começa dizendo que ele está passeando com um amigo dele que é poeta. Apesar de jovem, esse poeta, ele é uma pessoa que tem certa notoriedade na época. É um poeta já reconhecido, talentoso. E eles estão falando da beleza do lugar que eles estão num parque, num lugar assim, eles estão passeando. Eles falam da beleza do lugar, né? A natureza, enfim. Mas esse poeta ele não se alegra com isso. Apesar de reconhecer que aquele lugar é um lugar muito bonito, ele não consegue se alegrar com aquela situação. E aí, conversando, o Freud descobre que, na verdade, o poeta não se alegra com aquilo, não fica feliz com aquela beleza, porque ele diz que tudo aquilo vai terminar. Toda aquela beleza vai se desfazer, né? Quando chegar o inverno, as coisas irão mudar, né? A paisagem não será mais daquele jeito, né? Será bem diferente. Aquela beleza toda vai se desfazer, né? A gente sabe que aqui no Brasil as estações do ano não são muito delimitadas, mas na Europa são, né? Na Europa são. E lá realmente quando chega o inverno a paisagem muda radicalmente. As folhas caem da árvore, as árvores secam, vem a neve, né? Então realmente fica muito diferente, né? E, enfim, então aquilo não alegrava o poeta. Apesar de ele reconhecer que aquela paisagem era bonita, ele, por saber que ela ia se desfazer, que ela ia terminar, ele não ficava contente. Então o Freud chamou isso de uma rebelião contra os fatos, digamos assim. O poeta, na verdade, estava se rebelando contra aquela condição, contra aquela situação que era totalmente inevitável. O inverno iria chegar e aquela paisagem iria se desfazer, né? E isso não se aplica apenas para a natureza, né? As coisas da vida elas são assim, elas começam e elas terminam, né? Inclusive nós podemos até pensar e dizer que tudo aquilo que nós amamos um dia vai terminar, um dia vai se desfazer, né? E isso para o poeta era uma coisa que ele não aceitava. Ele se rebelava contra esse fato, né, real, né, inevitável. Freud chamou essa rebelião, essa indignação do poeta como uma exigência de imortalidade, né? O que quer dizer isso? Que, do ponto de vista daquela pessoa, para uma coisa ser bonita, para uma coisa realmente valer a pena e ser verdadeira, ela teria que ser imortal. Ela não poderia terminar nunca, né? Ela teria que durar para sempre. E, bom, o Freud começou a pensar, falou, peraí, né? Uma flor que floresce em apenas uma noite no ano, ela não é menos bonita do que aquela flor que dura, né, várias semanas. Não é, né? E pelo contrário, né? Talvez o fato de sabermos que as coisas têm um tempo restrito, saber que as coisas não vão durar para sempre, talvez isso dê um brilho até a mais, isso talvez dê um valor e um brilho até maior para as coisas. Porque, de certa forma, os momentos são únicos, não é mesmo? Os momentos não vão se repetir, as coisas irão acabar, as coisas irão mudar. Então, cada momento único teria
uma importância e um brilho até maior do que se as coisas durassem eternamente, né? Se as coisas não mudassem e durassem para sempre. Para tentar explicar esse conflito, digamos assim, do poeta com a realidade dos fatos, o Freud utiliza o conceito que ele chamou de libido. Libido, para Freud, é a capacidade amorosa que todos nós temos. É uma energia afetiva, digamos assim, que nós envolvemos as coisas. Que coisas? Bom, tudo, né? Pessoas, lugares, objetos, sentimentos, enfim, circunstâncias, né? Nós vamos nos apegando com essas coisas, né? E essa nossa capacidade afetiva vai envolvendo isso, e essas coisas passam a ter um laço um vínculo com a gente, um laço com a gente, e fazem sentido pra gente. Bom, se essa coisa, quando essa coisa deixar de existir, né, seja pelo motivo que for, toda essa energia que nós depositamos, essa energia afetiva, que nós investimos e depositamos naquela coisa, ela vai se liberar, porque aquela coisa não existe mais, né? Essa liberação causa dor. Essa liberação, ela é penosa, ela causa sofrimento, né? E isso é o que Freud chamou de luto, né? Mas a tendência natural, depois que esse objeto, que essa coisa deixou de existir, a nossa energia foi liberada, doeu, né? A tendência natural é que a nossa energia busque outras coisas para se ligar e para, enfim, dar significado e para ser importante para a gente, né? Esse é o processo natural, digamos assim, da mudança, né? Uma coisa deixa de existir, né, para que possa então existir outra coisa. Nós deixamos de investir a nossa energia afetiva em determinada coisa para passar a investir em outras. Aí ocorreu uma mudança que muitas vezes, como eu expliquei, pode ser dolorosa. Essa seria a forma que o Freud coloca no livro, saudável, de encarar e entender a transitoriedade, né, que as coisas sempre mudam. Inclusive depois, no final do texto, o Freud está em 1916, eles estão num período de guerra, tal, ele fala das consequências, né, dessas circunstâncias para com a guerra também. Muito interessante, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os novos vídeos e também visite o nosso site. É isso aí, valeu, até a próxima.